Olá pessoal, bem-vindos aí ao Portal Instruir. Meu nome é Aloysio Barros e eu sou seu professor de Teologia. Olá pessoal, vamos hoje falar da parte 9 do curso preparatório para obreiros e líderes, que é parte integrante do curso completo e gratuito de Teologia. E hoje vamos falar sobre a interpretação da Bíblia, né? A tão conhecida e temerosa exegese e hermenêutica. Então vamos aqui tentar desmistificar isso de uma forma muito rápida, para que você consiga dinamizar o seu processo de entendimento da Bíblia. Então vamos aqui de uma forma bem rápida, resumidamente falando. O que é hermenêutica? Então aqui dentro do processo didático, né? Hermenêutica é a ciência da interpretação. Então usamos hermenêutica para várias coisas na vida, não necessariamente só para a interpretação da Bíblia. E a exegese, ou alguns aí usam exegese, é a aplicação desta ciência à palavra de Deus. Então, hermenêutica, ciência da interpretação. Exegese é a aplicação dessa ciência. Portanto, a exegese é a exposição, é a operação de interpretar. E aí é onde merece a maior atenção de qualquer teólogo, de qualquer cristão, de qualquer obreiro, de qualquer líder, pastor, missionário, aquele que tem a intenção de pregar a palavra do Senhor. A hermenêutica e a exegese se relacionam na mesma forma que a teoria se relaciona com a prática. Pois a exegese é a aplicação metodológica dos princípios técnicos da hermenêutica. Ou seja, a exegese ela tem como objetivo o estudo cuidadoso e sistemático da Escritura, para descobrir o significado original que foi pretendido. E aqui já mora um dos maiores problemas. Hoje, quando nós pegamos a Bíblia na tradução atual, esquecemos de verificar qual era o sentido original que uma determinada palavra, de uma determinada expressão, de um determinado texto foi escrito à época que foi escrito. Portanto, nós usamos desta ciência, nós usamos desta forma na tentativa de ouvir, de entender a palavra conforme os destinatários originais devem tê-la ouvido. É descobrir qual era a intenção original das palavras da Bíblia. Por isso que hoje nós temos tantos problemas. Sacerdotes, líderes religiosos não aplicam exegese ou exegese, como queiram, não buscam entender o texto lá no contexto original e tentam fazer uma aplicação que muitas vezes é deturpada. E aí no curso, aqueles que já estão inscritos no curso ou que vêm acompanhando, já devem ter percebido de muitas aplicações inadequadas. Por isso, tanto sofrimento até na aplicação de usos e costumes que são confundidos com doutrinas. Justamente porque as pessoas não estão preocupadas em entender ali qual era o objetivo original. O que havia uma representação. E por isso as coisas parecem tão confusas. Né? Vocês imaginam, por exemplo, citações como mais fácil que um camelo passe por um buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Parece até que estava sendo condenado que as pessoas tivessem prosperidade financeira.
Parece até que todos os patriarcas, Abraão, o Davi, o Salomão, que eram riquíssimos, fossem impedidos de entrar no reino dos céus. Conseguem conceber isso? Então, a falta da interpretação da forma apropriada leva as pessoas a até ter uma vida mais difícil. Mas aqui vamos falar resumidamente que o objetivo do vídeo é apenas uma apresentação breve do conteúdo a ser estudado. Eu vou dar um exemplo aqui do uso da exegese. E claro que eu vou usar o exemplo de Jesus. Então, o que Jesus faz do Antigo Testamento? Bom, se vocês forem observar bem, primeiro, ele foi uniforme no tratar as narrativas históricas, como registro fiéis do fato. As alusões a Abel, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Davi são apenas exemplos. Parecem todos que essas alusões foram intencionais e foram entendidas como referências às pessoas de carne e osso e a eventos históricos. Então era, de fato, quando Jesus falava do Antigo Testamento e citava o Antigo Testamento, ele falava de forma literal. E hoje, algumas pessoas utilizam o Antigo Testamento apenas como algo que pode fazer parte, mas não faz parte da postura, que é a postura cristã. Lembrando que aqueles que estão assistindo este vídeo, quando se fala em cristianismo e Antigo Testamento, o cristianismo, ele só aboliu, Jesus Cristo, ele só aboliu os sacrifícios do Antigo Testamento. Os objetivos sacrificiais foram abolidos, porque ele se coloca como um único sacrifício para que todos os pecados sejam perdoados. Mas de nenhuma forma Jesus Cristo falou que o Antigo Testamento era inválido. Então é um erro falar que o que está no Antigo Testamento é da lei e agora nós estamos na graça. A graça, ela foi fundamentada sobre a lei. A graça é que Jesus Cristo, ele traz uma luz para algo que o homem não conseguiria fazer sob a lei. Por isso a intervenção de Jesus Cristo. Mas isso aí já foi passado em outros estudos e depois a gente pode debater isso na aula. Outro ponto, segundo ponto. Quando Jesus fazia a aplicação do registro histórico, ele o extraía do significado normal do texto, contrário ao sentido alegórico. E o que significa isso? Significa que Jesus Cristo interpretava de forma literal. Então, quando a gente está lendo alguns textos, temos que parar com algumas fantasias e interpretar o texto da forma literal. Temos que contextualizar. Só para vocês terem uma ideia, aproximadamente 10% do Novo Testamento constitui-se de citações diretas ou de paráfrases do Antigo Testamento ou de alusões a ela. Dos 39 livros do Antigo Testamento, apenas 9 não são expressamente mencionados no Novo Testamento. Eu quero avançar um pouco mais, dando agora algumas dicas para que você faça uma boa interpretação. Primeiro, o uso correto das palavras. Para interpretar corretamente a Bíblia, nós, os intérpretes, devemos ter conhecimento dos significados que as palavras adquiriram no curso do tempo e do sentido que os autores bíblicos a usaram. Segunda dica, o uso das palavras sinônimas. As palavras sinônimas são aquelas que têm o mesmo significado ou concordam em um ou mais de seus significados, embora possam diferir em outros. Terceira dica, o significado das palavras em seu contexto. No estudo das palavras isoladas, a questão mais importante não é quanto ao significado etimológico da palavra, nem mesmo quanto aos vários significados que adquiriram gradualmente. A questão essencial, quando
estamos avaliando apenas a palavra, é quanto ao seu sentido particular no contexto em que ocorre. Então, o intérprete ele deve determinar se a palavra é usada em seu significado geral ou em um de seus significados especiais, se é usado no sentido literal ou no sentido figurado. Em outros estudos, a gente vai avaliar isso. Quarta dica, atenção ao uso figurado da palavra. Jesus Cristo muitas vezes usava de parábolas para facilitar a interpretação e entendimento daquele momento. E parece que hoje tudo está em parábola, porque existem alguns pregadores, alguns líderes, alguns sacerdotes, alguns pastores, que parece que eles têm que falar em parábolas para que as pessoas entendam e usam às vezes parábolas equivocadamente. Ou não entendem a parábola e colocam ali aquilo que eles acham melhor. Outra coisa, a interpretação do pensamento. É muito importante você entender o que o escritor estava pensando, qual era a intenção do escritor. Eu vou citar só um exemplo aqui, que é um exemplo muito conhecido. Imagine que eu pegue aqui um texto sem contexto e fale do exemplo de Jesus Cristo quando fala de se amarrar uma espécie de roda e extremamente pesada, uma roda de moinho, amarrar no pescoço e se jogar abaixo em um rio para que morra. Falando assim, parece que Jesus Cristo estava até incentivando o suicídio. Porque sem contexto é isso. Olha, é melhor que você pegue uma corda, amarre no pescoço, prenda sobre uma pedra de moinho, se jogue ao rio e morra afogado. Isso é suicídio. Mas precisamos entender o contexto para que possamos perfeitamente compreender qual era a mensagem a ser transmitida. Outra dica importante, observação das circunstâncias geográficas, políticas, religiosas, histórica. E a sétima, e eu acho assim que todo mundo deveria pensar nisso. Eu sou um dos pensadores mais fiéis a esta regra. A fé sem misticismo. A fé ela é boa. A religiosidade é que é o problema. O que é espiritual, trate como tal, mas não de forma mística. Hoje, nós estamos presos a um misticismo que muitas vezes só faz com que as pessoas sofram. E, claro, há uma enorme diferença entre interpretação e aplicação. Didaticamente falando, interpretação só é o significado pretendido pelo autor, ou seja, por Deus. A interpretação bíblica deverá extrair do texto apenas o que Deus pretendia dizer através do autor humano, e não o que nós pretendemos que o texto diga. Então, quantos pregadores hoje transmitem uma informação aos seus fiéis com aquilo que ele quer que aconteça e não aquilo que Deus queria que acontecesse? Diferente da aplicação. Agora, a aplicação ela pode ter várias, dependendo da situação em que as pessoas se encontram. Então, o mesmo texto ele pode ter aplicações diferentes, mas ele não pode ter interpretações diferentes. Vamos falar da hermenêutica e da sua necessidade. Mesmo as escrituras defendem a necessidade de uma hermenêutica bíblica. Vejam em 2 Pedro, no capítulo 3, o versículo 15 e 16. Vejam que existe uma citação que existem coisas difíceis de serem entendidas, que também é possível torcer as escrituras. Pedro tinha dificuldade para entender algum dos escritos de Paulo naquela época. Alguns naquela época já torciam a Bíblia. Vejam lá em Lucas, no capítulo 24, versículo 27, os apóstolos estavam deprimidos por não interpretarem devidamente as profecias messiânicas. O próprio Senhor Jesus reconheceu a necessidade de explicar as Escrituras. Jesus expunha-lhes. Jesus fez hermenêutica com seus discípulos. Veja em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, que diz que devemos manejar bem a palavra da verdade, explorar bem e ensinar corretamente a palavra da verdade. Paulo recomenda a Timóteo que maneje bem as Escrituras, entender bem e ensinar corretamente a palavra da verdade. Hoje,
estamos escravos de pessoas que não manejam e que não interpretam. Manejam mal, interpretam mal. E você, caro ouvinte, caro leitor, caro aluno, você é quem vai mudar essa história, porque você, a partir de hoje, se já não faz, vai manejar bem a palavra, vai estudar, vai buscar, vai entender, vai compreender e vai ensinar da forma apropriada. E um dos pontos mais importantes é lembrar dos bloqueios de interpretação, que são os bloqueios histórico-cultural. Histórico, pela distância que estamos dos autores, e cultural, onde vemos o que queremos ver, onde o ideal seria nos colocar de forma neutra. Como exemplo, podemos usar o problema dos evangelhos sinóticos. Ou seja, é a mesma narrativa com pequenas diferenças entre os evangelhos. Sem um cuidado apropriado, podemos interpretar de forma errada. Faço um convite para você. Acesse o nosso site, portaluminstruir.wixsite.com/início/teologia. Lá você vai ter muito material. Qualquer dúvida pode mandar para portaluminstruir@gmail.com. Temos o nosso canal do YouTube, acesse os vídeos, compartilhe, se inscreva no curso de teologia totalmente gratuito. Tá? Um grande abraço para você e até o nosso próximo encontro.